Oi gente, tudo bem? Hoje tô aqui pra gravar o vídeo que eu falei que eu ia gravar há muito tempo já, sobre algumas dicas pra como você consegue encontrar os documentos pra conseguir a cidadania italiana. Então, bora lá começar! Bem, gente, primeiramente eu quero pedir desculpas pra vocês que eu tô gravando aqui nesse cenário aqui de novo. E o que acontece? Sombra, né? Sombra, eu ainda não consegui resolver esse problema, mas juro que vou tentar resolver em breve, né? Porque é meio chata essa sombra ali atrás e eu ainda não consegui resolver isso. Mas, indo direto ao assunto agora, a questão da cidadania italiana. Bem, o que eu quero falar pra vocês são algumas dicas, tá? De como é que eu consegui encontrar os documentos do meu antepassado italiano, porque eu sei que tem muita gente aí procurando e realmente quando a gente vai procurar alguém para fazer esse serviço pra gente, que são pessoas que ali já estão mais acostumadas com isso, que conseguem localizar e conseguem contatos para localizar esses documentos mais rápido, é muito caro, né? Eles pedem os valores assim exorbitantes e às vezes a gente não consegue pagar. Eu não consegui, então a gente fez tudo assim pela gente mesmo. Eu localizei esses documentos em 2015, eu fiquei 3 meses procurando, mas era assim, ó, era o dia inteiro no computador, o dia inteiro, não foi fácil, é muito complicado, porque normalmente quando a gente tá procurando esses documentos, a gente fica com aquela esperança, né, vai estar lá escrito na certidão de nascimento de alguém, a cidade da onde a pessoa veio, mas não, nunca está escrito. Sempre está escrito que os pais são italianos, os avós são italianos, mas não fala da onde na Itália, né? Esquecem que a Itália é gigantesca. E esquecem que a gente não consegue localizar assim tão facilmente, né? Precisa ser exatamente no comune que a pessoa nasceu. E dependendo da idade do seu antenato, você não tem esse documento assim como um documento de cartório, né? Um documento que fica lá nas prefeituras das cidades, das comunes italianas. É um documento que vem direto do batizado, porque é a certidão de batismo, que foi o caso do meu antenato. Como é que eu comecei a localizar? Primeiro, eu procurei muito no Family Search. Procurei muito, mas eu não conseguia localizar a questão do primeiro nome do meu avô. Tinha muitos Cetins, mas não tinha nenhum Valentino Cetin, que é o meu antenato, é o italiano que veio da Itália aqui para o Brasil, imigrando. Então a gente começou a procurar nas certidões dos cartórios daqui, porque se você procurar na certidão de nascimento do seu avô, ali você já vai conseguir achar o nome do seu trisavô. Se você sabe onde está essa certidão, maravilha, porque você já vai ter ali o nome dele, porque tem muitas vezes, muitas pessoas que não sabem nem o nome do antenato que veio pra cá. E normalmente na certidão de nascimento de inteiro teor vai aparecer mais detalhes, então você pode pedir isso também. Você também pode pedir, outra coisa que você pode pedir se por acaso seus antenatos casaram no Brasil, se você sabe que seu antenato casou no Brasil, você pode pedir também a documentação do casamento. Porque dentro da documentação do casamento, às vezes acontece de ter uma certidão de nascimento ali, enfiada ali no meio, ou então a certidão de batizado do antenato enfiada ali no meio, que é pra poder abrir a papelada de casamento, né, que a gente chama. Então de vez em quando tem isso. Eu consegui alguns documentos assim, só que nenhum deles conseguiu me ajudar em nada, porque no final eu descobri que os meus trisavós, que eram italianos, casaram na Itália e vieram pro Brasil um ano depois. Tem outros sites que você consegue ver navios também, né? Os navios que você... dos italianos, o nome dos italianos que estavam nesses navios. Nem sempre é muito legível, porque eles faziam tudo, claro, era à mão. As letras nem sempre eram assim tão bonitas, né? Então ficava meio que um garrancho ali mesmo, e você não conseguia entender muito bem. Uma vez eu consegui localizar um Valentino Cetin e uma Maria Cetin. Mas eu sabia que o nome da minha trisavó não era Maria. Para mim, o nome da minha trisavó sempre foi Madalena, porque era como estava escrito em todos os documentos aqui do Brasil, era Madalena Cetin. Só que na Itália eles não casam e colocam o nome normalmente do cônjuge, né? Não ficaria Madalena Cetin lá na Itália. Então, muito provavelmente por isso eu acabei me confundindo toda. Então, nisso tem muito detalhezinho que a gente acaba se perdendo. Quem não conhece, quem tá aí a primeira vez tentando procurar alguma coisa, a gente acaba se perdendo porque a gente não sabe algumas coisas culturais deles. E é muito importante a gente saber. Por quê? Eu acabei descobrindo da cidade onde meus trisavós nasceram por uma dica que meu primo me deu. Porque a gente tava lendo alguns documentos lá e vendo que tinha uma cidade que se chamava Ischio, onde tinha tido uma grande demanda de italianos para o Rio Grande do Sul, para a cidade de Galópolis, que era onde meu avô morava.
Então aquela empresa faliu lá em Ischio e eles tiveram que vir, a grande maioria das pessoas que trabalhavam nessa empresa tiveram que vir pra cá. Isso procurando a parte histórica, gente, pra vocês verem o detalhe do detalhe dessa pesquisa. Não é uma pesquisa simples, sabe? Tem muita gente que começa a tacar carta e mandar carta para os comunes, e as comunes não respondem muitas vezes, porque é muita carta de brasileiro chegando lá. Então o máximo que a gente pode chegar perto da cidade é melhor, antes da gente começar a mandar esse tipo de carta, esse tipo de e-mail para eles. Hoje em dia por e-mail, graças a Deus, é muito mais simples. Então, sabendo disso, eu comecei a procurar em Ischio. E Ischio é uma cidade que ela é pequena, eu cheguei lá depois também, em Ischio, depois que eu já sabia disso. Ano passado eu fui pra lá. E não é uma cidade grande, mas também não é uma cidade pequena. E eles não respondem muito rápido os e-mails, demora muito tempo para responder. E daí a gente começou a fazer alguns cálculos e tal, e já sabendo que eles não tinham casado no Brasil, a gente pensou, eu acho que de repente a questão do casamento não deve ter sido assim no cartório. Com certeza todos eles casavam na igreja naquela época. Pensamos, né? Pensamos nós. As pessoas casavam na igreja naquela época. Daí eu pensei, vou mandar e-mail para as igrejas. Mandei e-mail para as igrejas de Ischio. Até que então eu recebi um e-mail maravilhoso, que era o e-mail falando que o meu trisavô e minha trisavó tinham casado lá. Daí ele mandou um e-mail falando, né? Gentile senhora, não sei o que, não sei o que, não sei o que, escassacheira, e falando que eles tinham encontrado um documento falando de um Valentino Cetim e uma Maria Madalena Dalemoli. Aqui no Brasil, quando ele foi registrado, todos os registros que aparecem do meu trisavô aparecem como Valentim. Então eu comecei a procurar como Valentim. Ele falou, não, a gente encontrou um Valentino e uma Maria Dalemoli, Maria Madalena Dalemoli. Eu falei, é essa? Só pode ser essa, não tem como ser outra. Daí eles falaram, então, aqui no registro aparece que ele é natural de Novi e era natural aqui de Ischio mesmo. Daí, gente, veio assim uma calma na alma. Daí eu fui procurar em Novi. Novi é uma cidade muito pequenininha, que eu também estive lá quando eu fui na Itália. Exatamente por isso, porque eu tinha descoberto que meus antepassados eram de lá. E essa cidade pequenininha só tinha uma igrejinha e foi a salvação, porque isso é uma coisa boa, porque se vocês forem procurar mesmo em cidades pequenas, que hoje em dia tem mais igrejas, a grande maioria, na época ali entre 1800 e 1865 nasceu meu trisavô, não tinham muitas igrejas, mesmo que tenham muitas, hoje em dia procurem e vejam a data das igrejas, a data que as igrejas foram fundadas, porque normalmente só tinha uma igreja em cada cidadezinha pequenininha, assim, naquela época. Era muito difícil ter imigração das cidades grandes, então vai ser muito difícil você achar lá um antepassado em Roma, em Veneza, sei lá, em Milão. Normalmente eles vinham das cidades menores, que era onde que não tinha mais emprego, onde eles estavam realmente passando muita necessidade e tinham que imigrar. Então tentem procurar essas cidades pequenas. O que não significa que não possa ser também de uma cidade grande, tá? Mas como você está começando uma busca, comece pelas cidades pequenas ali em volta. E conversem muito com a família também, porque muitas vezes, conversando ali com o pessoal mais velho da família, eles sabem de algumas histórias, porque escutavam os pais falando, os avós conversando sobre histórias da vida deles em alguns lugares. E eu tinha uma noção que eles tinham vindo de Vicenza, da província de Vicenza, né? Mas até aí, dentro de Vicenza, a gente tem ali mais de, sei lá, umas 130 comunes. É muita comune, né? Pra gente conseguir localizar. Ainda mais tendo essas faltas que a gente tem aqui, esses erros que eles tinham de cartório muito grandes de mudar os nomes. Todo Giuseppe virou José, sabe? Então é muito complicado em relação a isso, porque a gente não sabe, de fato, o nome das pessoas, sabe? E os sobrenomes das mulheres também acontece muito isso, porque aqui chega no Brasil eles colocam o mesmo sobrenome que o homem, mas lá na Itália elas não tinham o mesmo sobrenome que o homem, elas tinham o sobrenome próprio. E no caso da minha trisavó era Dalemoli. Então, enfim, mandei pra comune de Ischio e eles não me responderam. De jeito nenhum, eles não me respondiam. E eu tentava mandar de novo, tentei entrar em contato com uma pessoa que fala muito bem italiano, pra ver se ele conseguia ligar pra lá pra mim, só que é muito complicado, porque eles são extremamente grossos pro telefone, porque estão cansados já de brasileiro tentando procurar documentos. E
Então, um dia estava linda e bela em casa, desci para ver a minha correspondência. Até que, tcharam, chegou a correspondência e junto dela veio a folha do casamento, gente. A folha do casamento no, ato de matrimônio. Chegou pra mim, é uma baita de uma folha enorme e tem tudo aqui, gente, tudo. Tem a assinatura deles, o nominho deles, tem as pessoas que participaram do casamento também. É muito legal, assim, a gente ver isso, porque é parte da nossa história, a gente recebe isso, chega a dar um alívio, assim, na alma. Daí a gente viu, por exemplo, que a minha trisavó tinha nascido dia 24 de outubro, que é o mesmo dia também da minha irmã mais velha. Então a gente começa a ver muita coisa assim, sabe? E é muito legal a gente ter acesso a tudo isso. E hoje em dia a gente tem essa questão da tecnologia, dos e-mails, porque antigamente para você buscar qualquer coisa na Itália era tudo por carta, era muito mais demorado. Hoje em dia por e-mail eles respondem. Ou não respondem, simplesmente mandam pra gente, né? E mandam também. Aqui, ó. Não posso mostrar tudo, né? Porque é um documento, enfim, mas... vem aqui, ó. Essa aqui é uma certidão, tá? É a certidão de casamento deles. Da Comune de Ischio. E o que acontece? As certidões, normalmente, elas são assim, ó. Um papelzinho. Elas não são certidões como as do Brasil, que tem um monte de coisa. Tem... sei lá, marca d'água e é um papel todo especial, não. Lá é simplesmente um papelzinho normal, não tem muita informação. A única informação que constou aqui, que realmente pra mim foi assim, ó, aquela informação que a gente precisa tanto pra conseguir esse tal desse documento, é Settim Valentina de anni 24, nato a 9. Ou seja, ele nasceu em 9 e eu fiquei, ai meu Deus, descobri a cidade que ele nasceu. Daí, iremos o que? Pra outra busca, pra busca da igreja lá. Eu entrei em contato daí com a igreja de novo para conseguir a certidão de batismo dele, que é a certidão que é a principal, que é a que você precisa para poder entrar com um pedido aqui no Brasil, para poder entrar na fila do consulado no Brasil, tá? Independente se você vai entrar na fila do consulado ou se você vai entrar diretamente pela Itália, o caminho é sempre essa certidão, é a principal certidão, é normalmente aonde a gente se embanana toda procurando. Entrei em contato, mandei um e-mail, descobri o e-mail dessa igreja e mandei um e-mail. E eles foram muito rápidos, não sei se é porque era uma cidade muito pequenininha, não sei. Mas mandaram. E daí junto eu consegui uma outra descoberta, sabe? Junto com isso, eu descobri que o meu trisavô tinha um irmão gêmeo. Então foi muito bacana, assim, sabe? Porque a gente tinha gêmeos não do meu lado, do meu avô da família, mas de um tio-avô meu. Tem bastante gêmeo, a gente não sabia de onde que vinha, né? Porque a gente não conhecia, não tinha esse conhecimento até então, e a gente sabe que é uma coisa, normalmente é genético, né, quando vem bastante, assim, e realmente ele era gêmeo, daí a gente descobriu que ele tinha um gêmeo, a gente descobriu tudo deles, o nome dos pais dele, então foi uma coisa muito bacana, eu consegui completar lá a minha árvore genealógica da parte italiana da família, e entrei em contato, daí a igreja, essa de novo, teve que mandar uma requisição para a Cúria de Vicenza, porque quem assina no final o documento é a Cúria de Vicenza, é a Cúria ali da cidade, da província onde a cidade do seu antenato está. Daí eles mandaram o documento para Vicenza e eu comecei a entrar em contato daí com a Cúria de Vicenza. Na Cúria de Vicenza eu falei com um senhor que era muito bacana, muito legal mesmo, de verdade. Graças a Deus eu encontrei uma pessoa muito simpática nesse caminho aí. E ele conseguiu fazer pra mim, mandou pra mim, chegou mais ou menos umas 3 semanas depois, recebi esta carta aqui é da Cúria de Vicenza, e daí dentro dela tinha a certidão de batismo, e a certidão de batismo, gente, o certificado de battesimo, que eles chamam, né, ele é muito simples também, ele é escrito à mão, ó, todo escrito à mão, o certificado de battesimo, e Diocese de Vicenza. E com esse documento eu consegui então fazer a minha sonhada inscrição na fila, né, do consulado aqui de Porto Alegre. Eu tô na fila mais ou menos desde que eu consegui o documento, foi lá em 2015. O meu número, faltam uns 2.000 ainda pra eu chegar lá, né, mas agora tá indo um pouquinho mais rápido, você tem que mandar junto com esse documento, com o documento mais importante, que é a certidão de batismo ou a certidão de nascimento, tá? Depende de quando o seu trisavô nasceu, quando o seu bisavô ou tetravô, porque não importa, tá? Pode ser
longe, 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 o seu tetra, quinta, sexta avó, que você continua tendo direito igual. Então, junto com essa certidão, você vai mandar também uma... É como se fosse uma árvore genealógica ali, sabe? Desde o seu antenato até a última pessoa que você quer que receba. Quando você faz isso pelo consulado, você pode colocar várias pessoas. Então eu coloquei toda a minha família, inclusive os menores de idade, coloquei já também ali na lista. E quando me chamarem, vão chamar todos nós juntos. Os meus primos também fizeram o mesmo, eu consegui o documento para eles e eles também fizeram esse encaminhamento com todo mundo ali, sabe? Tem que ser linha reta, tá? Eu não posso colocar, por exemplo, chegar lá e colocar em linha colateral. Eu não posso colocar no mesmo pedido eu e os meus primos. Tem que ser todo mundo em linha reta. Então é sempre meu pai, meus irmãos, meus sobrinhos, sabe? Ou filhos que eu tiver, todos vão ser na mesma linha. Então a gente pode fazer no mesmo pedido. Mandando isso, todos esses documentos, eles vão te mandar depois de muito tempo, né? Porque Porto Alegre demora aqui, o consulado eu não sei exatamente como é que é em todos os lugares, tá? Em Porto Alegre é assim, você entra no site do consulado e você vê, cada consulado ali vai ter provavelmente algum procedimento um pouquinho diferente. Em Porto Alegre é esse. Depois, sei lá, de umas 2, 3 semanas, eles mandaram um e-mail colocando meu número lá, falando que eu tava na fila. E quando chamassem o meu número, eu ia ter que mandar todos os outros documentos. Então eu tô aí em compasso de espera, aí, esperando essa chamada deles pra poder terminar o meu processo de cidadania e finalmente ser uma cidadã italiana. Bem, gente, espero que vocês tenham gostado. De repente tenha ficado um pouquinho confuso, tenha ficado, mas é porque o processo em si já foi muito confuso. Vocês que estão aí procurando, vocês sabem o quão confuso é esse processo. É muito complicado a gente conseguir achar essa cidade. Queríamos nós, né, voltar no tempo e falar pro pessoal lá dos cartórios, por favor, registrem certinho, perguntem onde a criatura nasceu pra colocar na certidão de nascimento. Mas não, eles não faziam isso, não tinha jeito, eles não faziam esse tipo de coisa. E complicou muito a vida da gente, mas com a internet, com tudo aí que a gente tem à disposição da gente, acabou se tornando um pouquinho assim mais fácil da gente conseguir descobrir, um pouquinho mais acessível pra gente. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha aqui embaixo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijo!